O solo das cidades brasileiras sempre foi tratado como lata de lixo. Então você abrir um buraco numa cidade antiga ou numa região central do Rio de Janeiro, por exemplo, é você encontrar camadas de lixo de diferentes épocas, desde o século XVII, XVIII até hoje. Mas hoje a situação é muito pior, porque hoje a gente tem máquinas muito potentes para mudar o solo e a gente tem uma quantidade de lixo plástico, de lixo não degradável enorme comparado aos nossos antepassados que não tinham isso ainda, né? Então, a via de regra, você fazer um jardim numa cidade é extremamente complexo. Você vai ter que tirar todas aquelas camadas de lixo, que realmente é um solo não aproveitável pelas plantas. Já foi um dia um solo até razoável, mas que foi misturado a tanta porcaria que isso se torna incompatível com a vida. Quanto o problema da contaminação química, que é muito grave também. Porque a gente tem que lembrar que são recentes as normas e agências que regulam a poluição do solo, do ar, da água, né? Tipo que nem a CETESB aqui em São Paulo. Até os anos 70, as fábricas jogavam praticamente o que queriam, aonde queriam. E lembrando que as cidades cresceram muito rápido, bairros que hoje são super residenciais, há 40 anos atrás eram só fábricas. Eu lembro muito um fato da minha vida. Eu estudava em Santo Amaro, morava em Moema, aqui em São Paulo. Moema é um bairro residencial que verticalizou muito nos últimos tempos. E Santo Amaro é um bairro que ainda era meio misturado e que ficava distante 7 quilômetros e tinha uma escola lá. Então eu voltava pela Avenida Santo Amaro, em São Paulo. Depois que a gente passava um certo ponto, tinha uma fábrica que me chamava muita atenção. Era uma fábrica que tinha uns muros muito altos e janelas todas pretas. Elas eram todas pintadas de preto, com uma grade muito fininha. E aquilo era tenebroso para uma criança. Eu olhava aquilo, eu ficava assustado, achava aquilo bizarro. E o mais bizarro é que em cada janela tinha aquele símbolo de nuclear. Você tinha aquele símbolo de radiação. Eu já sabia o que era isso com 8, 9 anos, eu falava, nossa, por que tem esse símbolo nuclear? E aí quando eu comecei a conseguir ler, era uma empresa chamada Nucleon, embaixo esse símbolo nuclear. Aquilo era assustador, eu falava, nossa, então tem coisas nucleares aí dentro, né? Eu ficava pensando, passava na frente, falava. E aí depois um dia eu vi no jornal que aquela era uma fábrica que trabalhava com areias radioativas e fazia produtos nucleares, para a indústria médica, etc. Inclusive descartou um monte de coisa errada perto da represa de Guarapiranga, com nucleares, que gerou uma contaminação enorme, que também devia ter no terreno, né? E eu não sei que tipo de tratamento foi feito ali, mas o fato é que hoje a gente tem ali um condomínio com centenas de apartamentos em cima dessa antiga planta nuclear. Será que os moradores sabem disso, né? Que ali era uma fábrica de coisas nucleares? E que até que ponto isso é grave ou não é grave, mas enfim, é assustador de pensar. E isso acontece nas cidades inteiras, porque esse passado da nossa industrialização que acelera-se a partir dos anos 20 do século passado, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, quando começa a ter as agências e preocupação com questão ambiental nos anos 80, até então fizeram o que queriam. Jogavam coisa no córrego, enterravam lixo, não tinha onde descartar químico, jogavam no chão. Então isso gerou uma contaminação em larga escala e que hoje, inclusive em novos empreendimentos, são obrigados a descontaminar o solo ou não ter contato com o solo, uma série de restrições que ainda bem, né? Mas muitas pessoas não têm o quintal de casa contaminado e não sabem. Ou a terra da praça é contaminada e não sabem. Ou a horta que fizeram ali perto da calçada é contaminada e não sabem. Então, o solo é um desafio nas cidades brasileiras. E eu tenho certeza que grande parte tem contaminações gravíssimas. E que a gente não sabe. É uma situação muito interessante, muito, muito preocupante. E que, tudo bem, as agências públicas já estão tomando conta disso, mas nós, como paisagistas, temos que lembrar, né? Será que esse solo que eu estou mexendo aqui, ele é um solo saudável? Não é só o monte de lixo que tem ali, mas quimicamente falando, o que oferece de perigo isso, né? Então é algo que é pouco pensado no Brasil, no paisagismo, e isso vale também para áreas em torno da cidade, né? A gente tem muitas fábricas que hoje acabaram virando bairros, então quando eu faço projetos eu procuro saber, através de fotografias antigas, o que era o uso daquela área,
né, como que aquilo se deu, para ter pelo menos noções do que aquilo pode representar de risco ou não, né? E outra coisa é sempre trocar o solo quando ele tem um monte de entulho, um monte de lixo, porque é comum a gente ver árvore caindo na cidade e você olha que ela foi plantada em cima do entulho, num solo compactado, a raiz dela não cresceu, ela ficou ali restrita àquilo, né, um solo compactado, sujo. Então é muito importante pensar no solo nas cidades.